Olá, amigos viajantes, sejam bem-vindos ao canal do Correspondente Planeta e vamos abordar esse assunto hoje, falando sobre a origem dos discos voadores, e a Terra Oca, certo? Para mim, ao meu entender, existe a única explicação plausível, da existência dos discos voadores é devido à Terra Oca, e feita pela tecnologia dos intraterrenos, Por que eu falo isso? Porque, ao meu entender, o mais explica, a origem deles, desses discos voadores, a origem subterrânea dos discos voadores, ok? E as evidências que vêm do interior do oco da Terra. Então vamos lá. Eu vou ler um pequeno texto aqui, no trecho do livro A Terra Oca, do autor Raymond Bernard. E a descoberta do mundo oculto. Ok? Vamos lá. A concepção de uma Terra Oca apresentada nesse livro oferece a teoria mais razoável da origem dos discos voadores e é muito mais lógico do que a crença na sua origem interplanetária. Por essa razão, especialistas destacados em discos voadores, como Ray Palmer, editor da revista Flying Saucers, e Gray Barber, um escritor bem conhecido sobre discos voadores, têm aceito a teoria na sua origem subterrânea e não do que vem de outros planetas. A teoria de que os discos voadores vêm do interior da Terra e não de outros planetas se originou no Brasil e somente mais tarde foi adotada pelos especialistas americanos em discos voadores. Em 1957, quando folheava livros numa livraria de São Paulo, no Brasil, o autor encontrou um livro que chamou sua atenção, intitulado From the Subterranean World to the Sky, Flying Saucers, por O.C. Hugenin. A tese do livro que era que os discos voadores não eram naves espaciais de outros planetas, mas sim de origem terrestre e vinham de uma raça subterrânea, habitado dentro da Terra. O princípio, o autor não podia aceitar esta estranha e singular teoria relativa à origem dos discos voadores, que pareciam improvável e impossível, que, em vez que necessitava da existência de uma cavidade de proporções enormes dentro da Terra, na qual eles pudessem voar em vista de suas velocidades tremendas. Na realidade, esta cavidade teria de ser tão grande que faria da Terra uma esfera oca. Nesta ocasião, o autor ainda não tinha dado como notáveis livros dos dois cientistas americanos, William Reed e Marshall B. Gardner, provando que na base das evidências dos exploradores árticos que a Terra é oca com abertura nos polos, com um diâmetro de 10.300 quilômetros do seu interior oco, grande o bastante para o voo de discos voadores. A teoria de Hugenin da origem subterrânea dos discos voadores, entretanto, não era original. A ideia foi apresentada pela primeira vez pelo professor Henrique José de Souza, presidente da Sociedade Teosófica Brasileira, que tem como sua sede em São Lourenço, no estado de Minas Gerais, onde há um templo imenso no estilo grego dedicado a Agartha, o nome budista do mundo subterrâneo. Entre os alunos do professor de São Lourenço estavam o Sr. Hugenin e o comandante Paulo Justino Strauss, oficial da Marinha Brasileira e membro da diretoria Sociedade Teosófica Brasileira. Deles souberam a respeito do mundo subterrâneo e também da ideia de que os discos voadores vêm do interior da Terra. Foi por essa razão que o Sr. Hugenin dedicou o seu livro ao professor Souza e sua esposa,
a dona Helena Jefferson de Souza. Enquanto Hugin incorporou a ideia da origem subterrânea dos discos voadores num livro, o comandante Strauss a apresentou numa série de palestras que proferiu no Rio de Janeiro, e nas quais afirmava que os discos voadores são de origem terrestres, mas não vêm de qualquer nação conhecida na superfície da Terra. Eles se originam, acredita ele, do mundo subterrâneo, do mundo de Agartha, cuja capital é conhecida como Shambhala. No seu livro, Hugin apresenta a teoria do Strauss de uma origem subterrânea dos discos voadores, em oposição à teoria de que eles vêm de outros planetas da seguinte maneira: a hipótese da origem extraterrestre dos discos voadores não parece aceitável. Uma outra possibilidade é de que sejam aeronaves militares pertencentes a alguma das nações da Terra. Esta hipótese, entretanto, é contrariada pelos argumentos seguintes. Primeiro, se os Estados Unidos e a Rússia possuíssem discos voadores, eles não deixariam de anunciar este fato, dado a seu valor como arma psicológica e as vantagens decorrentes no campo diplomático. Também fabricariam e usariam esses veículos para finalidades militares, uma vez que são tão rápidos e poderosos que deixariam o inimigo quase que sem meio de defesa. A segunda hipótese: os Estados Unidos e a Rússia não continuariam a gastar grandes importâncias na fabricação de aviões convencionais se possuíssem o segredo dos discos voadores. Ou seja, se eles não possuíssem a tecnologia dos discos voadores, né? Depois de apresentar os argumentos de que os discos voadores não vêm de qualquer nação existente, e seu ponto de vista de que não são de origem interplanetária, Hugin cita Strauss para assegurar que eles vêm do mundo subterrâneo. A este respeito, ele escreve: finalmente, devemos considerar a teoria mais recente e interessante de ter sido apresentada para explicar a origem dos discos voadores, a da existência de um grande mundo subterrâneo com inumeráveis cidades nas quais vivem milhões de habitantes. Essa outra humanidade deve ter alcançado um grau muito elevado de civilização, organização social, econômica, desenvolvimento cultural e espiritual, junto com um extraordinário progresso científico, em comparação com o qual a humanidade que vive na superfície da Terra pode ser considerada como uma raça de bárbaros. A ideia da existência de um mundo subterrâneo chocará muitas pessoas. A outros soará absurda e impossível, pois certamente dirão eles: se existisse, teria sido descoberta há muito tempo. Existirão muitos outros céticos que chamarão a atenção para o fato de que seria impossível a existência de um tal mundo habitado dentro da Terra, por causa da crença de que, quando se desce, a temperatura aumenta, na base de cuja teoria supõe-se que, uma vez que a temperatura se eleva, a proporção que vai mais para baixo, o centro da Terra é uma massa ígnea. Entretanto, este aumento de temperatura não quer dizer que o centro da Terra é ígneo, pois ele pode se verificar somente por uma distância limitada, como nos casos dos vulcões e das fontes termais quentes, que se elevam de camadas subterrâneas localizadas em certos níveis, abaixo dos quais a temperatura diminui à proporção que se desce. De acordo com a hipótese, o calor aumenta quando se desce através da crosta da Terra, apenas numa distância de cerca de 80 quilômetros, na camada superficial da Terra.
De acordo com as informações fornecidas pelo comandante Paulo Justino Strauss, o mundo subterrâneo não é restrito a cavernas, mas é mais ou menos extenso e localizado num oco dentro da terra, grande bastante para ter cidades e campos, onde vivem seres humanos e animais, cuja estrutura física se assemelha à da superfície. Entre os seus habitantes estão certas pessoas que foram da superfície e que, como o coronel Fawcett e seu filho Jack, desceram para nunca mais voltar. Hugenin, nesta altura, se refere aos pontos de vista do professor Souza e do comandante Strauss sobre o assunto controvertido do desaparecimento do misterioso do coronel Fawcett, asseverando que ele e seu filho Jack estão ainda vivos numa cidade subterrânea na qual chegaram por um túnel existente nas montanhas do Roncador, no nordeste do Mato Grosso, e que não foram mortos pelos índios, como geralmente se supõe. A esposa de Fawcett, que alega manter contato telepático com ele, está certa de que ele ainda vive, tanto assim que enviou uma expedição a Mato Grosso, chefiado pelo seu outro filho para achá-lo, o que foi em vão, porque ele já não se encontra na superfície da Terra, e sim no mundo subterrâneo. Até aqui, senhores, vamos nesse relato, né, do livro A Terra Oca, do autor de Raymond Bernard, né, e que assevera, né, e confirma a existência de discos voadores que são oriundos do interior da Terra Oca, né, e que os discos voadores são desses seres intraterrenos, né, que é o que explica, por isso que eu concordo plenamente, né, e que vejo que é a única explicação plausível que existe, né, para a existência dos discos voadores, né. Então eu quero agradecer desde já aos meus inscritos, né, assistam, compartilhem, né, se inscrevam no meu canal e acione o sininho e acione em todas, porque assim você receberá todas as notificações dos meus vídeos, né? Deixe o seu joinha e nos veremos no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima.